muito bem-vindos a mais um TV Simples, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, agora no novo formato multiplataforma. Hoje recebendo o professor Mário Sérgio, que é professor de cultura brasileira, para falar sobre um tema que eu particularmente adoro e que o professor tem uma visão muito interessante, que é o ensino online. Professor, muito obrigado por ter aceitado conversar comigo. A honra é minha. Esse é um tema que eu gosto bastante e a gente teve uma conversa prévia, que o senhor tem uma visão muito interessante sobre o tema. Mas para a gente começar, para ter um ponto de partida, ensino online e o EAD, que é o ensino à distância, eles são a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O ensino à distância é uma das formas do ensino online. O ensino online, por exemplo, pode ser uma complementação do dia a dia de uma aula física. Tá? O ensino à distância já tem toda uma formatação mais institucionalizada para que a pessoa que esteja longe de uma faculdade possa também cursar. Sobre o ensino à distância, o que o senhor acha? Quando começou, eu acho que com o surgimento talvez da internet 2.0, começou a se popularizar essa categoria, se eu posso dizer assim, de ensino. Eu lembro que no começo, eu estava no período da faculdade ali, tinha muito preconceito. As pessoas tinham... Era vista como Era vista ruim. um primo pobre da aula física. Não sei se termo é esse, mas não tinha a mesma certificação. Então, o MEC, alguns cursos do MEC não dava certificação e tal. Como que está isso hoje e qual é a sua visão sobre essa categoria de ensino? Era exatamente isso antes da pandemia. Era visto como uma coisa menor. Inclusive, o professor que ia trabalhar no ensino online ganhava menos, até por esse motivo. A coisa torna uma dinâmica maior quando acontece a pandemia, que nos pegou todos de calça curta. Nós não tínhamos a necessária sapiência para trabalhar com aquele novo tipo de formato. Mas a partir desse instante, e aí eu sou crítico ao ensino, o ensino online é interessante, como complementação da aula física. Entendo. Mas já durante o período da pandemia, a gente percebia que o ensino online não tem a mesma energia, a mesma dinâmica, a mesma transmissão de informação que a aula física. Só para dar uma ideia para você, na pandemia, eu não via quem estava recebendo as minhas informações. Se a pessoa estava no carro, se a pessoa estava no banheiro, ou muitas vezes se a pessoa estava dormindo, eu não via, mesmo porque as pessoas eram identificadas apenas pelas letras iniciais. Então, é muito difícil para o professor, mesmo hoje em dia, que não tenha na frente o seu aluno vendo de maneira completa, desde o comportamento das mãos, do tipo de olhar, da roupa que ele está vestindo, e muito mais importante do que isso, fisicamente, a pergunta que o aluno, ou a dúvida que o aluno tem, e o professor responde, isso não existe muito bem no ensino online, sabe? A coisa, eu diria para você, que fica mais aguada. Vou dar metaforicamente uma métrica aqui. Se o professor fisicamente, junto com seus alunos, numa aula física, ele pode dar uma aula de 0 a 10, né? 0, uma aula lamentável, e 10, uma aula excepcional. Naquele tipo de formato de aula de online, se o professor conseguir nota 7, ele já é um craque. Porque, evidentemente, até pela telinha que fica muito menor, você não tem o olhar do aluno nessa interação. Entendo. É nesse sentido. Entendi. Eu não sabia que tinha
esse preconceito até pouco antes da pandemia. Eu achei que já tivesse sido superado há mais tempo. Eu entendo essa dificuldade da relação interpessoal, a necessidade dessa relação interpessoal, até para a formação crítica do aluno, afetiva realmente, a relação afetiva com o professor. É normal, todo mundo tem um professor que se relaciona melhor e tal, que acaba meio que sendo o exemplo, e isso é normal. Mas eu só tenho essa visão crítica só para os cursos de graduação, ou os cursos de pós-graduação também se aplicam? Você também tem essa visão? É uma questão de linguagem, seja na graduação ou seja na pós-graduação. A cada aula física você tem uma linguagem específica, tá? Numa aula física você se solta mais, você conta piadas dentro de um contexto, você recebe do aluno uma dúvida, como eu disse, você cria ali uma sinfonia. O professor tem uma partitura, como se fosse um músico, mas a partir do momento em que ele improvisa, é uma maravilha. É o momento em que a aula se aprofunda. Não há essa interação, seja na pós ou seja na graduação, porque a linguagem do visual não permite. É uma questão, quando a gente dá aula de comunicação, a gente diz que a imagem, ela primeiro, ela é rápida. Lógica, não estou demonizando, nota 10. Mas se ela é rápida, ela é superficial por si mesma. Eu não posso, por exemplo, pegar um celular e colocar um texto mais longo. Porque no caso de um celular ou do WhatsApp, evidentemente não permite que a pessoa leia um texto de maneira mais consequente. A mesma relação tem com a aula física. A aula física pode tudo. A aula física é uma teatralização do conhecimento que você está mandando para o aluno. Quando você pega uma aula menor, aonde você só vê determinada parte do rosto de uma pessoa e não tem aquela improvisação, evidentemente que você anesquinha a informação. O problema que eu sinto é que as universidades particulares estão dando uma mistificação que a aula à distância ela tem a mesma importância que a aula física. Não é verdade isto. Não é verdade. A aula à distância ela é legal para uma pessoa que mora longe do local e não pode ter acesso aos edifícios aonde vai se dar o conhecimento, mas que tenha o mesmo tipo de valor. Você imagina, por exemplo, o seguinte: como é que uma pessoa vai fazer numa aula online, numa aula de medicina? Você entendeu? Numa aula de psicanálise. Você entendeu? Mas talvez para uma aula de programação faça mais sentido. Talvez faça mais sentido, mas aquela ainda volto no mesmo ponto. Naquela interação, naquele momento que você improvisa junto com o aluno, ou a dúvida única do aluno vai ficar no segundo plano. E é exatamente nisto aonde cria o conhecimento. O conhecimento parte da curiosidade, da empatia, do diálogo. A curiosidade fica menor. Eu entendi. O senhor provavelmente pegou turmas que se prolongaram começaram antes da pandemia, pegaram a pandemia e voltaram para a aula física. Isto. O senhor passou por essa experiência? Sim, sim, sim. Então o aluno ele tinha uma aula física, ficou um período com a tela e depois voltou para a aula presencial. O que o senhor percebeu? O senhor conseguiu ter percepção do que mudou nesses alunos? O aluno ficou mais superficial. Isso eu estou sentindo, talvez seja a coisa mais presente, mais conjuntural que eu estou sentindo.
houve, sem dúvida, uma espécie de amesquinhamento do conhecimento, por inúmeros motivos, não é somente na relação professor e aluno, porque atravessar a pandemia muitas Sim. vezes representou um trauma. A pessoa só ficava em casa, a pessoa perdeu a sua sociabilidade, a pessoa não teve acesso a outros textos. Então, isso deu uma superficialidade no conhecimento. Eu tenho a impressão que, principalmente, o aluno do secundário, que atravessou 2 anos onde avaliações foram muito mal feitas. Não estou criticando o professor. Sim. Era conjuntura específica. Claro, tá? foi Ele está emergencial, chegando, né? ao nível universitário, eu diria, como poucas vezes eu vi no seu sarrafo menor. Entendi. Professor, o senhor deu aula presencial há muito tempo, né? O senhor tem uma longa carreira como professor. Esta mudança para o digital, a gente pode dizer que começou, sei lá, de 25... Dos anos 90 para cá. 95, 96 para cá, né? Mas se intensificou a partir da internet 2.0. Então, isso tem 20 anos, podemos dizer isso. Os alunos com os quais o senhor convivia nesse período estavam acostumados a viver em um mundo o qual o senhor também vivia, um mundo analógico. Agora, o senhor está pegando uma nova geração de alunos que meio que cresceu com uma segunda tela, que está acostumado a acompanhar tipo vídeos de alfabetização. Um outro tipo de alfabetização, perfeito. Então, talvez essa visão da aula presencial ela seja mais forte para o senhor do que para o aluno, ou não? Eu tenho a impressão que ou o aluno chega com essa visão e depois muda. Não, a tua pergunta é consequente, porque o aluno ele está vivendo numa época que as imagens predominam sobre o sentido daquela ludicidade que nós aprendíamos através dos livros ou através das escolas. Tanto que eu até em conversa informal com alunos, eu pergunto, vocês aprenderam mais? Não estou falando ser pior, você é melhor. Tá? Vocês aprenderam mais aos 10 anos atrás com a televisão ou com a escola? A grande maioria levanta a mão que foi com a televisão. Volto a falar, não estou sentindo o sentido qualitativo daquilo. Sim. Porque a imagem, ela tem... A tal babá eletrônica. A imagem, seja na televisão ou no cinema, ou através dos cartazes publicitários, ou através do celular, ela tem uma notoriedade muito mais de pele do que aquela alfabetização que você conseguia através dos livros. Só que os livros, eles exigem de você uma espécie de um comportamento de concentração. Você não vai ler um texto longo em 5 minutos. Não. Você, no mínimo... Você pode ler, mas não entender, né? Entender. Você vai ter um contato com o livro depois de 20 a 25 minutos. Como um atleta que precisa preparar a sua musculação para esse tipo de exercício, a mesma coisa com relação ao livro. Isto não se exige de um mundo que vem de maneira muito mais fácil, muito mais rápida e de maneira mais superficial. Você tem outro tipo de logicidade. Como os teóricos dizem, no mundo digital você tem a informação. Palmas. É muito legal, mas você não tem o conhecimento. Porque o conhecimento ele é uma soma de interação das informações. Quando você pega a religião,
você liga com a economia, você liga com os movimentos sociais, você liga com a política, você liga com a literatura, você começa a formar um cenário na sua cabeça, tá? O cenário é multi. Isto é conhecimento. A informação, quando chega para você, ela chega em cápsula. Então, essas cápsulas, para fazerem uma interação, precisam um outro tipo de análise, que só o livro dá. Mas a gente não vive hoje a gente vive a era da informação, não a era do conhecimento. As pessoas vão ter esse senso crítico em relação a essa forma de absorção de conhecimento? Não tem. As pessoas não têm esse senso crítico e por isso que eu acho que, particularmente no Brasil, mas eu acredito que na América Latina como um todo, o nosso sarrafo em termos de mão de obra está muito baixo. Porque você não consegue dar um salto como médico, como professor, como advogado, como jornalista, se você não tiver do teu lado todo um cenário da tua inteligência racional, da logicidade, como da inteligência da arte, da inteligência lúdica. Então eu diria que essa pessoa vai morrer na praia. Agora, como médico, como advogado, jurista, o conhecimento é necessário, é importante. Fundamental. É fundamental para a execução daquela profissão, porque um médico que não tem conhecimento, ele vai realizar uma cirurgia, ele vai matar o seu paciente. Como jornalista, falando agora da minha profissão, o conhecimento é importante. Eu rezo para que todos os jornalistas busquem pelo conhecimento, mas quem consome o nosso trabalho não está preocupado com isso. Então, as redações hoje estão preocupadas em gerar informação. O lead se tornou muito mais importante do que era, porque ninguém passa para o segundo parágrafo, do que era, sei lá, 10 anos atrás. Porque as pessoas estão consumindo a informação de um jeito diferente. Mais superficial. Mais superficial. Outro dia eu via uma roqueira dizendo, antigamente nós lançávamos um disco, né? Um LP antigamente, ou um DVD. Hoje a pessoa só ouve uma música. Uma música. E assim, o exemplo que você usou é bacana, porque a gente teve a semana passada o show da Madonna aqui, e pessoas indignadas com o show da Madonna. Pessoas que ouviam a música dela, uma música dela, ou duas, mas não conhecem a biografia do artista. E não sabem que a Madonna faz isso há 40 anos, há 50 anos. Para algumas profissões, o conhecimento é fundamental ainda. E os alunos desses professores entendem que o conhecimento, para eles exercerem essa profissão, é fundamental. Para quem? Para outras já não é tão fundamental assim. Só que eu diria que esta preocupação é uma preocupação do empresário da mídia, que tem da sua lucratividade o seu ponto principal. O jornalista, ele faz um juramento exatamente com a ética, que ele tem que passar um conhecimento crítico para o leitor. Se o leitor tem um conhecimento superficial, alguma coisa faltou, que não foi o jornalista. Se alguma coisa faltou, foi porque a escola não deu certo. Hoje você tem outras formas de jornalismo que podem ser absolutamente consequentes. Quando você pega as redes sociais, que num primeiro instante estão ocupadas por grande fake news, mas não é somente isso. Você tem aqui nesse celular coisas extremamente interessantes também do jornalismo que podem ser feitas. É aquilo que o Milton Santos disse da contra-informação. Eu posso isso aqui com um custo absolutamente diminuto fazer uma grande reportagem extremamente crítica e passar para o, entre aspas,
para o telespectador, que não é o caso, mas passar para o consumidor uma coisa extremamente interessante. Agora, por exemplo, com essa lamentável enchente que nós estamos vendo, você veja que houve um deslocamento das mídias para ir ao local e entrevistar ali os protagonistas com muito mais profundidade do que simplesmente ficar nos seus locais de redação de maneira mais artificial, simplesmente reproduzindo informações que estão chegando da tragédia. Então, nunca é um caminho de única mão, é um caminho de dupla mão. Onde eu estou acentuando a minha colocação é o seguinte: você não pode, no caso das escolas, colocar no mesmo ponto a aula virtual da aula presencial. Não é a mesma coisa. É nesse ponto que eu sinto que as grandes empresas podem, vamos dizer o seguinte: aula virtual é uma aula que o professor, se tiver a mesma dinâmica de interação com o aparelho, ele pode. Não é bem assim. Não é bem assim. Deixa só, como esse programa vai ficar espalhado pelas redes sociais para sempre, a gente vai embora, mas esse programa vai ficar para sempre. O pessoal que está acompanhando, para que vocês tenham conhecimento e não só a informação, quando o professor falou das enchentes, ele está se referindo a essa tragédia ambiental que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. A gente está gravando o programa no dia 15 de maio de 2024, então você aí no futuro, eu espero que você esteja bem, o professor está se referindo a isso. Mas, professor, eu entendo perfeitamente, mas por outro lado, a gente também está formando novos professores que estão sendo formados dentro dessa nova realidade das telas. Será que esses professores também vão ter essa... Se este professor não tiver o seu ponto principal de conhecimento em cima do livro, aonde você tem um aprofundamento maior, você tem um cenário muito mais poli. O livro, ele é uma forma de leitura que ele vem para incomodar. Ele vem para abrir o conflito. Ele vem para mostrar problemas. Se caso ele não tiver isto, ele não vai dar o salto. Até eu diria, ele pode ser um dador de aula, mas professor tem que ter um embasamento teórico que só o livro está com a linguagem específica para você elaborar. Professor, a nossa sociedade demanda isso, porque a gente está vivendo A nossa num momento sociedade... histórico, onde a gente vê prefeitos tirando livros de circulação porque aquilo incomoda. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão queimando livros, literalmente. A sociedade vai demandar do professor esse tipo de... Precisa ver qual o tipo de sociedade que nós estamos formando. Nós estamos formando uma sociedade, dentro da globalização, que tem inúmeros aspectos positivos, uma sociedade de massa, uma sociedade de consumidores meio zumbis, uma sociedade de vitrines, uma sociedade de amesquinhamento da sensibilidade. Entendeu? Nós estamos no momento em que a mercadoria, fundamentalmente, está à frente do ser humano. A gente não começou a formar essa sociedade lá em 1940, com o boom da publicidade, com o surgimento da televisão e tal? Sem dúvida. O problema é que ela se potencializou num fetiche maior, aonde tudo aquilo que é emoldurado como produto industrial ganha uma notoriedade maior. Ainda hoje eu dei uma entrevista a respeito da Festa do Divino, onde nós estávamos, aqui em Mogi, nós estávamos discutindo isso. Quer dizer, a Festa do Divino pode, por um grande volume de
publicitário se tornar uma espécie de festa do rodeio. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entendeu? Precisa manter o sentido da alma, da religião, da tradição, daquilo que é fundamental. E não transformar isso num produto de mercado, porque não é produto de mercado. Tá. Agora, a gente não pode pensar, por exemplo, em um formato de aula, pensando na nossa sociedade, onde muitas vezes o estudante universitário tem que conciliar trabalho com estudo, com cuidar da família. A gente não pode pensar num novo formato de aula onde as atividades básicas daquele currículo sejam feitas de forma online, através do EAD. Sim. E os encontros presenciais com os professores sejam para debater as ideias. A gente não pode pensar nesse formato? Sim. A aula online ela é positiva como complementação. Exatamente o que você disse. Entendeu? Sem dúvida, eu não estou demonizando a aula online. Pelo contrário, ela tem a sua linguagem específica, a sua norma singular que deve ser muito usada. O que ela não pode ser é uma mistificação sobre a aula presencial, que é muito mais importante como linguagem do que esta que nós estamos discutindo. E aí, pensando do ponto de vista econômico também, do ponto de vista das empresas de educação e até dos governos, é muito mais barato você ter a aula online. Então, na minha bolha, eu entendo que a tendência seja a gente migrar cada vez mais para a aula virtual e deixar essa aula presencial para cada vez menos alcance. No sentido de uma norma lucratividade, sim. Só que educação, educação é direito, educação não é negócio. Uhum. Então a educação ela tem um valor não material, um valor muito mais substancioso de formação de vida do que o lado meramente lucrativo. Que diga-se de passagem, aqui no Brasil, como você diz, tem essa fermentação, mas fora não. Fora do país, porque também tenho ido para outros lugares, a aula virtual ela tem o seu papel como aula complementar das grandes universidades. Então, se lá já se tem uma caminhada nesse sentido fora do país, aonde as coisas continuam muito mais bem elaboradas, os pingos nos is, por que aqui não pode ter? Porque aqui o dado privado é muito acima daquilo que é público. O negócio está acima do direito. Eu entendo. Para onde que a gente caminha, na sua opinião, em relação a tudo isso que a gente debateu aqui? E qual seria o ideal dentro do seu ponto de vista? Eu não tenho, nem pretendo ter uma bola de cristal para a gente, num momento de tanta rapidez, formar alguma ideia do que possa ser. Imagine você que se você me fizesse essa pergunta há 4 anos atrás, que numa história, um estalar de dedo, se eu poderia imaginar a proeminência da aula online. Jamais, tá? Então eu apenas indico, nesse instante, o perigo crescente de se trocar os 6 por aquilo que a gente pensa que possa ser uma nota 10. E para os alunos que estão assistindo a gente, que estão pensando em fazer uma graduação, a gente está falando aqui em graduação e pós-graduação porque para o ensino fundamental, ensino básico, ensino médio, a aula presencial, não, eu imagino que nem esteja no plano e seja tirado do currículo. Eu espero que sim, né? Que seja dessa forma. Mas para quem está pensando em fazer a graduação,
que é que o senhor fala para esse aluno que está cogitando a possibilidade de fazer um curso 100% online? Sim. O que é que ele pode perder, o que é que ele pode ganhar? Conversa com esse aluno, que eu acho que é importante. Se você quer ser advogado, leia. Se você quer ser médico, leia. Se você quer ser professor, leia. Quem não lê, como se diz, mal fala, mal ouve, mal vê. A gente, inclusive, vê que os professores que têm a melhor formulação de vocabulário, da onde que esses caras tiraram? Isso foi uma construção, foi um tijolinho atrás de tijolinho. Então, o aluno que pretende fazer um dado virtual possa pegar a bibliografia dada pelo professor para se inteirar. Mas só isso não basta. O professor é fundamental. Vou falar uma coisa muito séria. Quando eu saio na rua hoje, depois de 50 anos de exercício, ô professor, pô, cara, eu me lembro da tua aula. Você não vê. Ô dentista, ô médico, ô engenheiro, porque tudo depende, em maior medida, do professor. Se você não valoriza o professor, o futuro de uma nação já está algo comprometido. Então, aluno, saiba que você tem um mestre pela frente que pode te apontar o caminho, inclusive de você discordar. Que bom que você discorde, porque você foi autônomo, encontrou a própria liberdade do seu olhar graças ao professor. Professor Mário Sérgio, eu quero agradecer ao senhor ter aceitado Obrigado, cara. conversar Obrigado. com a gente sobre esse tema. Agora que a gente está no finalzinho do bate-papo, posso confessar que eu concordo com o senhor 100%, mas o meu papel aqui é tentar divergir, senão não tem debate, não tem programa, fica só a gente concordando com o outro. Eu espero, que é muito chato. Que é muito chato, não vai dar repercussão na rede social. Eu espero de verdade que essa sua visão para a educação se concretize, mas eu não tenho tanto esse otimismo, eu não sou tão otimista assim, eu acho que a gente vai, pelo menos por enquanto, migrar para... Uma frase que eu falo para mim é o seguinte: eu sou pessimista nas ideias, mas otimista na vontade. Entendeu? Faz sentido. A minha vontade aqui foi exatamente esta. Agora, se eu vou conseguir, eu sou apenas um dente dentro de uma máquina muito maior. E, evidentemente, o nosso caminhãozinho é sempre um caminhãozinho de areia. De areia, sabe? Então, muito obrigado por essa aula. Sejam todos otimistas nas ideias. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, a gente encaminha para o professor, eu tenho certeza que ele vai responder. O importante, eu acho, que é você buscar o conhecimento, não só a informação. E se esse conhecimento está à sua disposição apenas de forma virtual, vá atrás, mesmo que seja de forma virtual, e depois traga essas ideias e debata com o seu professor, por que não? Né? Cria uma roda de conversa e debate essas ideias, até mesmo se essas ideias forem sobre o futuro da nossa educação. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, convidar vocês para curtir, comentar, seguir, fazer tudo que vocês estão acostumados a fazer aí nas redes sociais. Muito obrigado de coração, espero ver todos vocês numa próxima. Até lá. Obrigado.